Pai do Senhor, passando aqui rapidinho, porque já tem uns 15 dias mais ou menos, que Deus colocou no meu coração esse texto para nós compartilharmos. E o Espírito Santo continua me lembrando, falando comigo esse texto, e eu quero compartilhar com os irmãos. É um texto que está aqui, louvado seja Deus. Em Êxodo 10, o título é Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Aí diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio dele. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que obrei no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Amém. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares, deixai o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. E cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver. E eles comerão o resto do que escapou. Perdoa, já está aqui. E eles comerão o resto do que escapou. Louvado seja Deus. O que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, o que nós vemos aqui é que Faraó foi avisado de que haveria uma praga dos gafanhotos, Moisés o avisou, e louvado seja Deus. Faraó, ao saber disso, a Bíblia diz que ele diz que deixaria, né? Louvado seja o Senhor. Ele disse que deixaria que Moisés fosse. Louvado seja Deus. Quando Moisés fala que haveria praga, ele diz que deixaria. Aí diz assim no versículo 16: então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. O 17 vai dizer: agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Louvado seja Deus. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Então, o que é que nós vemos aqui? Faraó foi avisado que haveria uma praga. Ele mandou chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Então, foi que Moisés fez. Saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor, como é fiel, trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e lançou no mar vermelho. Nem ainda o gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Louvado seja Deus. E se nós formos ver nas pragas, aqui em Êxodo, sempre que ia haver uma praga, Faraó prometia, né, que ia deixar, pedia que Moisés e Arão intercedessem e dizia que ia deixar eles saírem. Mas depois Faraó mudava, assim que via o livramento, né? Assim que via que Moisés tinha pedido a Deus para mudar o quadro, ele mudava a situação. Nós vimos aqui que Faraó só ficava demonstrando um pouquinho de receio quando era avisado da praga, das situações difíceis que iriam passar. Mas logo após,
vê que Moisés e Arão tinham deixado, tinha intercedido por eles, ele voltava a perseguir de novo o povo de Deus. E aqui no 35, assim o coração de Faraó se endureceu. No versículo 9 e 35, foi a outra situação. Porque vocês sabem que houve várias pragas, né? A praga da peste dos animais e outras pragas. Então, ele pedia, chamava Moisés e Arão, e diz aqui no 9, vai dizer, então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. No 28, orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva. E eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Aí no 9:35 vai dizer, Êxodo 9:35, assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Então, o que é que nós vemos aqui, se a gente for ler nessas pragas que estavam acontecendo? Ele mandava chamar Moisés e Arão, e dizia que ia deixar o povo ir. Depois, quando a situação era modificada, ele não deixava ir os filhos de Israel. Então, o que é que o Senhor colocou no meu coração para falar nessa tarde com vocês? Hoje são 5 de setembro de 1989. Glorificado seja Deus por isso. O que é que o Senhor me falou através desse texto? Que tem pessoas que estão agindo como Faraó. E eu digo para você nessa tarde, que está me ouvindo, irmãos e amigos, não seja como Faraó. O que é que nós vimos aqui? Faraó dizia que ia deixar, quando o quadro mudava, ele não deixava o povo ir. Ele prometia e não cumpria. E muitas pessoas têm agido assim, infelizmente, até no meio do povo de Deus. Quando quer alguma coisa, quando querem algum benefício, ficam mansinhos, trata a pessoa bem. Até a família, pense aí, quem você não já viu agir assim? Na hora que está com interesse em resolver alguma situação, ficam gentis, nos tratam bem, né? Ficam tudo manso, até conseguir o objetivo. Mas depois que conseguiram aquilo que queriam de nós, agem como Faraó. Endurece o coração e às vezes passam por nós e não falam, então nos tratam voltam a tratar a gente com grosseria. Tem pessoas assim, que só ficam mansas, agradáveis e educadas por interesse. Mas essa atitude é uma atitude de Faraó. E Faraó aqui representa Satanás. É a figura do mal. E Deus não quer que você haja como mal. Deus quer que você haja de uma forma desinteressada. Você não deve tratar as pessoas bem somente por interesse. Mas você deve tratar as pessoas com amor. Porque Deus é amor. Então, nessa tarde, um recado para você e para mim e para todos que já agiram assim não seja como Faraó, mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Depois você lê Êxodo e veja a postura de Faraó em relação a Moisés e Arão, quando ele era procurado e era avisado sobre alguma dificuldade que ia passar, sobre as pragas. Veja como era a postura dele e como depois ele mudava. Então não haja assim. Que nós não sejamos assim. Que não venhamos ser educados e amorosos por interesse. Que não venhamos aproximar das pessoas por interesse, mas que venhamos agir sempre com amor. Que não haja em nosso meio dissimulação, mas haja sinceridade. É muito feio a pessoa ser dissimulada. Deus não se agrada disso. Esse vídeo é curto, porque eu tenho um compromisso agora, mas eu peço a Deus que nos ajude a agir sem interesse, a agir de uma forma que agrade a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui mais uma vez perto das minhas plantinhas, né?
Hoje, graças a Deus, está mais claro. Vocês estão vendo para ver ali, ó, como Deus me ajudou a plantar aqui e a poder contemplar as maravilhas de Deus nesse pedacinho de terra. Porque tudo é do Senhor. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Louvado seja Deus. Então não esqueça, não seja como Faraó. Haja constantemente como filho de Deus que nós somos. A paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.